Eu reconheci o cheiro antes de ver o rosto dele. Aquele perfume caro, amadeirado, o mesmo que ele usava quando me mandou embora da loja sem nem olhar nos meus olhos. Minha mão tremeu segurando a caneta. Ali estava ele, Eduardo Tavares Mendonça, sentado na cadeira de réu do meu tribunal, e ele ainda não tinha me reconhecido. 15 anos. 15 anos desde aquela tarde de agosto de 2010, quando entrei na joalheria dele na Rua Augusta com minha caixa de brigadeiros e beijinhos, pedindo licença para oferecer aos clientes. Eu tinha 22 anos, uniforme da faculdade de Direito debaixo do avental manchado de chocolate, e uma dívida de R$ 2.400 da mensalidade atrasada queimando no bolso. Ele me olhou como se eu fosse sujeira no tapete persa. Você acha que meus clientes querem ver uma favelada vendendo docinho aqui dentro? A voz dele era baixa, controlada, mais cruel por isso. Sai antes que eu chame a segurança. E não volta. Gente como você estraga a imagem do estabelecimento. Eu tinha saído com as pernas bambas, a caixa pesada nos braços, e chorado no banheiro da estação de metrô por 20 minutos antes de conseguir ir para a próxima loja. Vendi apenas 4 brigadeiros naquele dia. Voltei para casa em Paraisópolis com R$ 160 e a certeza de que pessoas como Eduardo Mendonça nunca me viriam como ser humano. Agora ele estava aqui. E eu era a juíza. Excelência, bom dia. O advogado dele se levantou, ajeitando a gravata italiana. Doutor Paulo Siqueira, representando o senhor Eduardo Tavares Mendonça neste processo de sonegação fiscal. Gostaríamos de solicitar. Eu levantei a mão. Meu coração batia tão forte que tive certeza de que todos na sala podiam ouvir. Antes de prosseguirmos, preciso avaliar algo. Olhei diretamente para Eduardo. Ele tinha engordado, o cabelo grisalho nas têmporas, mas os olhos eram os mesmos. Frios. Calculistas. Senhor Mendonça, o senhor já esteve em algum dos meus julgamentos anteriores? Ele franziu a testa, impaciente. Não, Excelência. Primeira vez que vejo a senhora. Claro que era. Gente como ele nunca se lembrava de gente como eu. Fiz uma anotação no processo. Minha mão estava firme agora. Muito bem. Pode prosseguir, doutor. Se você já passou por algo parecido, por favor se inscreva no canal e deixe seu like. Histórias de superação como essa merecem ser compartilhadas. O advogado começou a falar sobre irregularidades processuais, prazos, tecnicalidades. Eu ouvia tudo, mas minha mente estava dividida. Uma parte registrava cada argumento jurídico com a precisão de quem tinha sido a segunda melhor aluna da turma de Direito de 2015 na PUC. A outra parte via a caixa de doces, o chão de mármore da joalheria, a forma como segurança tinha dado um passo à frente quando Eduardo fez aquele gesto com a mão. O processo era robusto. A Receita Federal tinha conseguido algo raro, documentação completa. Eduardo Mendonça havia sonegado R$ 3.800.000 em impostos entre 2018 e 2023. Empresas fantasmas em nome de laranjas, notas fiscais falsas, um esquema elaborado que envolvia outras 6 joalherias na região dos Jardins. As provas estavam ali, cada página uma evidência de que o homem que me chamou de favelada tinha construído seu império roubando do país. Excelência, o advogado pausou, percebendo que eu estava muito quieta. Como a defesa já apresentou, meu cliente é um empresário respeitado, membro da Associação Comercial de São Paulo há 20 anos, filantropo que doou mais de R$ 500.000 para instituições de caridade. Um deslize contábil não pode manchar. Deslize contable. Repeti as palavras devagar. 3 anos de sonegação sistemática, 6 empresas envolvidas, documentos adulterados. O senhor chama isso de deslize? O advogado abriu a boca. Eduardo se inclinou para a frente pela primeira vez. Ele estava me olhando de verdade agora, tentando entender de onde vinha aquele tom. Perdão, Excelência, não quis minimizar. Apenas contextualizar que... Eu li o processo inteiro, doutor. 3 vezes. Ajeitei os óculos, um gesto que tinha ensaiado tantas vezes no espelho quando finalmente tive dinheiro para comprá-los. Óculos de grau de verdade, não os de farmácia de R$ 15. E o que vejo aqui não é contexto. É padrão. Um padrão de comportamento de quem acredita que regras não se aplicam a ele. O silêncio na sala mudou. A escrevente parou de digitar. O promotor público, Dr. Henrique, que tinha entrado no caso havia 2 meses, olhou para mim com algo parecido com surpresa. Ele tinha me enviado uma mensagem no dia anterior. Juíza Santana, esse processo é ouro.
Não deixa ele escapar. Eu não ia deixar. A audiência está suspensa por 15 minutos. Quero revisar alguns documentos específicos. Bati o martelo antes que alguém pudesse protestar. No meu gabinete, fechei a porta e respirei fundo. A fotografia na mesa me olhava de volta. Eu, minha mãe e minha irmã mais nova no dia da minha formatura. Minha mãe tinha usado o vestido azul que guardava para ocasiões especiais, aquele que cheirava naftalina e sonhos guardados. Ela tinha morrido 2 anos depois, em 2017, de câncer que descobrimos tarde demais porque não tínhamos plano de saúde. Ela nunca soube que eu tinha passado no concurso para juíza. Morreu 3 meses antes do resultado sair. Peguei meu celular e liguei para alguém que podia me ajudar. Marcela? Sou eu, Daniela. Preciso que você me faça um favor. Marcela tinha sido minha colega de faculdade, a única que continuou falando comigo depois que descobriu que eu morava em Paraisópolis. Hoje ela trabalhava na Receita Federal, Departamento de Inteligência Fiscal. Dani! Que surpresa! Tudo bem. Tem um processo aqui. Eduardo Tavares Mendonça. Você tem algo além do que está nos autos oficiais? Ela ficou em silêncio por 3 segundos. Tenho. Estávamos guardando para uma segunda fase de investigação. Por quê? Pode me mandar, oficialmente, como informação complementar ao processo? Pode. Mas Dani, tem coisa pesada. Ligações com esquema de lavagem de dinheiro, imóveis não declarados em Miami. Se você abrir isso agora, vai virar guerra. Ótimo! Desliguei e voltei para a sala de audiências. Eduardo estava conversando baixo com o advogado. Quando entrei, eles se calaram imediatamente. Ele me olhou com aquela expressão que homens ricos usam quando sentem o poder escapando, misto de incredulidade e raiva contida. Senhor Mendonça, comecei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vou fazer uma pergunta direta. O senhor se lembra de uma moça vendendo doces na sua joalheria em agosto de 2010? Ele piscou. Excelência, não vejo relevância. Responda à pergunta. Não. Não me lembro. A Irataco Kamakeva Avaser. Deve ter sido uma vendedora ambulante qualquer. Tínhamos que expulsar várias por semana. Uma vendedora ambulante qualquer. Anotei isso. E o senhor acredita que pessoas como ela, que trabalham vendendo doces na rua, merecem o mesmo respeito que seus clientes endinheirados? O advogado se levantou. Excelência, com todo respeito, para onde essa linha de questionamento está indo? Para o caráter do réu, doutor. Muito relevante quando avalio se a reincidência de desrespeito às normas sociais e legais. Olhei para Eduardo. Responda. Ele hesitou. Percebi o momento em que ele decidiu ser honesto, não porque queria, mas porque achou que isso faria parecer autêntico. Olha, Excelência, vou ser franco. Eu construí meu negócio do zero. Trabalhei 16 horas por dia durante anos. E sim, tenho pouca paciência com gente que quer atalho, que quer pedir em vez de trabalhar. Se isso me torna insensível aos olhos da senhora, sinto muito. Mas é a verdade. Atalho. A palavra ficou suspensa no ar. O senhor chama de atalho uma estudante de direito que trabalhava vendendo doces para pagar a faculdade? Ele encolheu os ombros. Eu não conhecia a história dela. Não. Você não conhecia porque nunca perguntou. Porque para você, ela não era uma pessoa. Era um incômodo. O promotor estava inclinado para a frente agora, percebendo que algo estava acontecendo. O advogado de defesa parecia perdido, folheando papéis freneticamente procurando algum precedente que pudesse invocar. Abri meu notebook e girei a tela para que todos pudessem ver. Acabei de receber documentação complementar da Receita Federal. Senhor Mendonça, o senhor pode explicar por que possui 3 apartamentos em Miami registrados em nome de offshores nas Ilhas Cayman, totalizando 8 milhões de dólares não declarados? A cor fugiu do rosto dele. Excelência, isso não consta nos autos originais. Precisamos de tempo para. O advogado começou. Consta agora. Documentação oficial. Chegou há 10 minutos. Podem consultar o sistema. Virei-me para Eduardo. Então, deslize contábil também. Ele abriu e fechou a boca. Por um segundo, vi exatamente o que eu devia ter parecido naquele dia na joalheria. Pequena, assustada, sem saída.
Eu tenho direito a preparar defesa adequada. Isso é armação. Armação é sonegar milhões enquanto trabalhadores pagam até o último centavo de imposto porque não tem contador para criar offshores. Armação é construir império em cima de legalidade e depois doar 500 mil para caridade achando que isso compra alma limpa. Minha voz subiu meio tom. Respirei, me controlei. Audiência suspensa. Retomamos em uma semana. Sugiro fortemente que a defesa venha preparada para explicar não apenas a sonegação original, mas também esses bens não declarados. E senhor Mendonça? Seu passaporte fica retido. Não vai para Miami tão cedo. Bati o martelo. Eduardo se levantou devagar. Pela primeira vez, ele realmente me olhou. Não como juíza, não como autoridade. Como se estivesse tentando me situar em alguma memória antiga. Eu conheço a senhora de algum lugar. Sorry. Não foi um sorriso feliz. Conhece. Mas não se preocupe. Você nunca me viu de verdade antes. Gente como eu sempre foi invisível para gente como você. Ele saiu com o advogado, os passos menos firmes do que quando entrou. Quando a sala esvaziou, o promotor se aproximou. Juíza Santana, isso foi intenso. Posso perguntar o que acabou de acontecer? Justiça, Doutor Henrique. Isso se chama justiça. Voltei para meu gabinete e me permiti, pela primeira vez em 15 anos, chorar por aquela menina de 22 anos que tinha saído da joalheria acreditando que nunca seria boa o suficiente. Confirme para eu continuar com o bloco 2. Bloco 2, 2.000 palavras. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda do meu apartamento em Pinheiros, pequeno mas meu, conquistado com o primeiro salário como juíza, olhando as luzes da cidade. Meu telefone tocou às 11 da noite. Era um número desconhecido. Alô, Juíza Santana? A voz era feminina, trêmula. Meu nome é Carla Mendonça. Sou esposa do Eduardo. Meu estômago apertou. Senhora Mendonça, a senhora não deveria estar me ligando. Se tem algo a dizer sobre o processo, precisa falar com o promotor ou... Por favor, só me escute. Ela estava chorando. Eu sei o que meu marido fez. Não os crimes, eu digo, eu sei como ele trata as pessoas. Como ele sempre tratou. Uma pausa longa. Ele me contou sobre a audiência de hoje. Disse que a senhora humilhou, que está sendo parcial. Mas eu precisava ligar. Porque eu fui como a senhora uma vez. Fiquei em silêncio. Eu trabalhava como manicure no salão onde a mãe dele ia. Foi assim que nos conhecemos. Ele era charmoso, atencioso, diferente. A voz dela quebrou. Isso foi há 26 anos. Levou 3 anos até ele começar a me tratar como ele trata todo mundo que considera inferior. Mas aí eu já estava grávida da nossa primeira filha, já tinha deixado minha profissão, já dependia dele completamente. Senhora Mendonça. Ele tem outra família, sabia? Em Miami. Por isso os apartamentos. Uma mulher 20 anos mais jovem e 2 filhos pequenos. Descobri há 4 anos. Mas se eu sair, fico sem nada. O apartamento está no nome da empresa, o carro, tudo. 26 anos da minha vida e eu não tenho nenhuma conta bancária em meu nome. Ela respirou fundo. Quando ele chegou em casa hoje reclamando da senhora, dizendo que era uma juíza qualquer com complexo de inferioridade querendo se vingar dele, eu pensei, finalmente. Finalmente alguém que pode fazê-lo pagar. Eu deveria ter desligado. Deveria ter reportado essa ligação imediatamente. Mas algo na voz dela me paralisou. Por que está me contando isso? Porque eu tenho documentos. Coisas que nem a Receita sabe. Um cofre no apartamento dele na Fidalga com contratos, extratos de contas secretas, até um caderno onde ele anotava propinas que pagou para fiscais. Sua voz ficou mais firme. Eu fotografei tudo. Nos últimos 4 anos, cada vez que ele viajava, eu fotografava mais uma coisa. Tenho quase 400 fotos. Não sabia o que fazer com elas até hoje. A senhora precisa levar isso ao Ministério Público, não a mim. Eu não posso. Eu sei. Vou levar. Amanhã mesmo. Só queria que a senhora soubesse que elas existem. E que, obrigada, por não deixar ele escapar dessa vez. Por todas as mulheres que ele pisou, por todas as pessoas que ele tratou como lixo. Obrigada.
Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei parada na varanda por mais 1 hora. A ligação tinha sido irregular, mas não ilegal. Ela não tinha me pedido nada, não tinha tentado influenciar minha decisão. Apenas tinha me avisado que mais provas estavam vindo. E vieram. 2 dias depois, Carla Mendonça entrou com pedido de divórcio e entregou ao Ministério Público um pendrive com as 417 fotos que tinha mencionado. O promotor Henrique apareceu no meu gabinete com os olhos arregalados. Juíza, isso vai derrubar mais de 20 pessoas. Tem políticos, fiscais da Receita, até um desembargador. Ele colocou o tablet na minha mesa, mostrando as imagens. Eduardo Mendonça não era só sonegador. Ele era o centro de uma rede de corrupção que movimentou mais de 50 milhões em propinas nos últimos 10 anos. Olhei as fotos. Páginas e páginas de caderno com letra cursiva, caprichada, números e nomes organizados por data. Eduardo tinha documentado cada crime como se fosse contabilidade normal. A arrogância dele era tão grande que ele tinha guardado provas contra si mesmo. O processo fica comigo? Perguntiai. Fica. Vai ser desmembrado em vários, mas o principal, o da sonegação e dos offshores, continua com a senhora. Henrique me olhou com algo parecido com reverência. Juíza Santana, a senhora quebrou uma pedra e encontrou uma montanha embaixo. Na semana seguinte, quando a audiência recomeçou, Eduardo chegou diferente. O terno era menos impecável, o rosto mais pálido. Ele sabia. Devia ter descoberto que Carla tinha levado os documentos. Veio acompanhado não só do advogado, mas de mais 3 sócios que estavam sendo investigados junto com ele. Antes de começarmos, ele pediu para falar. Excelência, gostaria de fazer uma proposta. O senhor tem direito à defesa, não à proposta. Mas pode falar. Ele se ajeitou na cadeira. O charme falso estava de volta, mas rachado nas bordas. Sei que as coisas parecem ruins. Sei que cometi erros. Mas sou um homem de negócios, e homens de negócios resolvem problemas. Estou disposto a fazer um acordo. Pagar tudo que devo, com juros e multa. Doar 1 milhão para instituições de caridade. Em troca, pena alternativa, sem prisão. O silêncio na sala era denso. Acabou. Perguntiai. Sim, excelência. Ótimo. Não. Abri a pasta na minha frente. Senhor Mendonça, o senhor realmente acha que pode comprar a saída dessa situação? Excelência, com todo respeito, há precedentes de acordos em casos semelhantes. Não para 50 milhões em propinas documentadas. Não para a rede de corrupção que envolveu agentes públicos. Não para quem construiu o império inteiro em cima de ilegalidade. Peguei a primeira foto impressa das que Carla tinha fornecido. 7 de março de 2018. 80 mil reais pagos ao fiscal Roberto Andrade para ignorar irregularidades em auditoria. 23 de junho do mesmo ano. 120 mil para o vereador Carlos Pimentel aprovar mudança de zoneamento. Quer que eu continue? Eduardo ficou branco. Excelência, essas fotos foram obtidas ilegalmente, minha esposa. Sua esposa tinha acesso legal ao domicílio conjugal. Os documentos estavam em local onde ela tinha direito de estar. A obtenção foi legítima. Olhei para ele sem piscar. Alguma das informações está incorreta? Os valores, as datas, os nomes? Ele não respondeu. Silencio eloquent. Feciai a pasta. Senhor Mendonça, vou ser muito clara. Não haverá acordo. Não haverá pena alternativa. O senhor não vai pagar multa e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Porque durante 10 anos, o senhor usou dinheiro e influência para se colocar acima da lei. Para tratar pessoas honestas como obstáculos. Para construir vida dupla enquanto mantinha esposa presa em dependência financeira. E acreditou que nunca haveria consequências. Levantei e todos na sala fizeram o mesmo por reflexo. Mas consequências chegaram. E elas têm nome, têm história, têm cara. Todas as pessoas que o senhor humilhou, todos os trabalhadores cujos impostos pagaram por serviços públicos que o senhor se recusou a financiar, todas as mulheres que o senhor reduziu a objetos. A conta chegou. Eduardo tentou um último recurso. Ele se levantou também, e pela primeira vez vi medo genuíno nos olhos dele. A senhora está fazendo isso por vingança.
Por causa daquele dia na joalheria. Isso é abuso de autoridade. A sala inteira congelou. O advogado colocou a mão no braço dele, tentando fazê-lo sentar. Eduardo, cala a boca, pelo amor de... Mas ele estava desmoronando. Eu lembrei depois. A menina dos doces. Era a senhora. Por isso está fazendo isso, está me perseguindo. Sente-se. Minha voz saiu baixa, controlada, mais perigosa por isso. Sente-se agora. Ele sentou. O senhor está certo. Eu era a menina dos doces. A estudante de direito que o senhor expulsou da sua joalheria chamando de favelada, dizendo que eu estragava a imagem do estabelecimento. Caminhei até ficar de pé na frente da bancada. Mas se o senhor acha que estou julgando esse caso por vingança pessoal, está enganado. Eu estou julgando porque é meu trabalho. Porque jurei defender a lei. E porque homens como o senhor precisam entender que dinheiro não compra impunidade. Voltei para minha cadeira. Mas já que o senhor trouxe esse assunto à tona, vamos esclarecer para o registro. Sim, nos conhecemos. Sim, o senhor me humilhou. Mas eu não preciso de vingança pessoal para condená-lo. Seus próprios crimes são suficientes. A documentação é robusta, as provas são irrefutáveis, e a lei é clara. Olhei para o advogado. Se a defesa acredita que há parcialidade, pode pedir minha suspeição. Façam o pedido formal. Mas enquanto isso, o processo continua. O advogado olhou para Eduardo, depois para mim. Não faremos pedido de suspeição, Excelência. Ótimo. Então continuemos. As 3 horas seguintes foram técnicas, densas. Cada documento foi apresentado, cada transação explicada. Eduardo tentou argumentar que não sabia do esquema completo, que os contadores tinham feito tudo sem seu conhecimento, que as offshores eram para proteção de patrimônio, não sonegação. Mas a cada argumento, eu apresentava uma contradição. Um e-mail em que ele dava ordens específicas. Uma reunião gravada onde discutia valores. Um recibo assinado de próprio punho. Quando chegamos ao final, não havia mais onde se esconder. Vou proferir sentença na próxima semana. Anunciai. Até lá, Sr. Mendonça permanece em liberdade, mas sob as restrições já impostas. Passaporte retido, proibição de movimentar valores acima de R$ 10.000 sem autorização judicial, tornozeleira eletrônica. Bati o martelo. Estamos encerrados. Se você está gostando dessa história de superação, compartilhe com alguém que precisa acreditar que justiça é possível. Deixe nos comentários se você já passou por algo parecido. Quando todos saíram, fiquei sozinha na sala de audiências. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando as fileiras vazias de cadeiras. Pensei na minha mãe, nas madrugadas que ela acordava às 4 da manhã para limpar escritórios antes de ir para o emprego fixo de cozinheira. Pensei na minha irmã, que tinha desistido da escola para trabalhar quando eu entrei na faculdade, porque não dava para pagar 2 mensalidades. Pensei em quantas pessoas como Eduardo existiam no mundo, pisando em quem estava embaixo, certos de que nunca haveria consequências. E pensei que, pelo menos dessa vez, pelo menos nesse caso, consequências tinham chegado. Meu celular vibrou. Mensagem de Carla Mendonça. Obrigada. Pela primeira vez em 20 anos, consegui dormir a noite inteira. Sorri e respondi: obrigada a você. Por ser corajosa. A resposta dela veio rápido: não fui corajosa. Você que me mostrou que era possível. Que gente como a gente pode vencer. Guardei o celular e comecei a organizar meus documentos para a sentença. Tinha uma semana para escrever a coisa mais importante da minha carreira. E eu ia fazer valer cada palavra. Confirme para eu continuar com o bloco 3, final. Bloco 3, final, 2.000 palavras. A semana passou em flashes. Dormi pouco, comi menos ainda. A sentença crescia na minha tela, linha por linha, argumento por argumento. Eram 83 páginas quando terminei. A mais longa que eu já tinha escrito. Na noite anterior à leitura, minha irmã Júlia apareceu no meu apartamento com marmita de estrogonofe, meu prato favorito. Ela trabalhava como enfermeira agora, tinha conseguido terminar o técnico 3 anos atrás. Você parece um fantasma, Dani. Ela colocou a comida na mesa e me forçou a sentar. Come. E me conta o que está acontecendo. Vi seu nome no jornal, esse processo do joalheiro.
Entre garfadas, contei tudo. O dia na joalheria, o reencontro, as provas, a ligação de Carla. Júlia me ouviu em silêncio, os olhos marejando quando falei sobre o momento em que Eduardo me reconheceu. Você vai condenar ele? Ela perguntou quando terminei. Vou. Mas não por vingança. Por justiça. Qual a diferença? Pensei antes de responder. Vingança é fazer alguém sofrer porque te machucou. Justiça é fazer alguém responder pelo que fez porque a lei existe para todos. Eu poderia perdoar o que ele me fez naquele dia. Mas não posso perdoar 10 anos de crimes que prejudicaram milhares de pessoas. Júlia pegou minha mão. A mãe estaria tão orgulhosa de você. Choramos juntas ali na cozinha pequena, abraçadas como quando éramos crianças dividindo um colchão em Paraisópolis. No dia seguinte, a sala de audiências estava lotada. Jornalistas nas últimas fileiras, permitidos porque o caso tinha grande interesse público. Carla Mendonça sentada no lado esquerdo, sozinha, com as mãos cruzadas no colo. Eduardo com seus 3 advogados, o terno impecável de novo, mas os olhos com olheiras fundas. Bom dia. Vamos à leitura de sentença. Ajeitei os óculos e abri o documento. Processo número 2024.038766521. Ministério Público versus Eduardo Tavares Mendonça. Crimes de sonegação fiscal qualificada, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Li cada parágrafo devagar, com clareza. Expliquei o caminho lógico de cada decisão. Citei precedentes, artigos de lei, jurisprudência. Não deixei espaço para questionamento técnico. Quando cheguei na parte dispositiva, a parte que realmente importava, fiz uma pausa. Olhei para Eduardo. O réu alegou em sua defesa que é homem de negócios, que erros acontecem, que merece segunda chance. E é verdade que o sistema de justiça brasileiro acredita em ressocialização. Mas ressocialização pressupõe reconhecimento de culpa, arrependimento genuíno e vontade de reparar o dano. Virei a página. O réu não demonstrou nada disso. Pelo contrário, tentou comprar sua saída. Atacou a integridade deste juízo. Culpo terceiros. E em nenhum momento demonstrou compreensão real da gravidade de seus atos. A sala estava absolutamente silenciosa. Portanto, pelos crimes de sonegação fiscal qualificada, corrupção ativa de agentes públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa, condeno Eduardo Tavares Mendonça a 17 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, além de multa no valor de R$ 21 milhões e perda de todos os bens adquiridos com produtos dos crimes, incluindo as 3 propriedades em Miami, 6 veículos de luxo e participação societária em 4 empresas. Eduardo se levantou. Isso é absurdo. 17 anos. Eu vou recorrer, vou. Sente-se. Minha voz cortou o ar. Ainda não terminei. Ele sentou, tremendo. Além disso, determino que parte do valor recuperado seja destinado a fundo de reparação para trabalhadores autônomos e microempresários da região onde o réu atuou, pessoas que pagam seus impostos integralmente apesar de ganharem frações do que o réu sonegou. Olhei diretamente para ele. Pessoas como vendedores ambulantes, manicures, faxineiras. Pessoas que o senhor considerava invisíveis. Bati o martelo. Sentença proferida. O réu será encaminhado para cumprimento imediato da pena. Estamos encerrados. 2 oficiais de justiça se aproximaram de Eduardo. Pela primeira vez, ele pareceu entender que era real. Que não ia para casa. Que não haveria golfe no fim de semana, jantar em restaurante caro, viagem para Miami. Excelência, por favor. A voz dele quebrou. Eu tenho família, tenho negócios, eu. Seus negócios serão administrados por interventor judicial até decisão final sobre os bens. Sua família, a legítima, receberá pensão do valor não confiscado, se houver. E o senhor terá o que todos os presos têm: direito a advogado, a recurso, a tratamento digno. Fiz uma pausa. Exatamente o que qualquer pessoa pobre acusada de roubar comida tem direito. Nem mais, nem menos. Enquanto levavam, ele olhou para trás uma última vez. Nossos olhos se encontraram. E eu vi que finalmente, depois de 15 anos, ele me via de verdade. Não como obstáculo, não como inferior. Como a pessoa que tinha o poder de lhe tirar tudo. Carla se aproximou depois que a sala esvaziou.
Obrigada, doutora Daniela. Obrigada a você. Sem sua coragem, metade dessas provas não existiria. Sabe o que é engraçado? Ela sorriu, os olhos ainda vermelhos. Passei 26 anos achando que não podia viver sem ele. Sem o dinheiro dele, sem o status. Mas agora, mesmo sabendo que vou ter que recomeçar do zero aos 52 anos, me sinto mais leve do que me senti em décadas. Você não vai estar sozinha. Tenho contatos de advogadas especializadas em direitos da mulher, grupos de apoio. Vou te passar tudo. Ela me abraçou, apertado. Você salvou minha vida. Salvou muitas vidas. Quando finalmente fiquei sozinha no gabinete no fim do dia, abri a gaveta onde guardava uma foto velha. Eu aos 22 anos, com o avental de vendedora de doces, tirando selfie antes de sair para trabalhar. Tinha publicado no Facebook naquele dia com a legenda: batalhar hoje para vencer amanhã. 17 comentários de incentivo de amigos da faculdade. 3 curtidas. Peguei meu celular e postei a foto de novo, agora com nova legenda, 15 anos depois. A batalha valeu a pena. Para toda menina que está vendendo doces, limpando o chão, servindo café enquanto estuda, seu dia vai chegar. Continue. Vale a pena. Em 2 horas, a postagem tinha 5.000 compartilhamentos. Em um dia, 50.000 mensagens começaram a chegar de pessoas do Brasil inteiro contando suas histórias. A menina que vendia água no sinal e agora era médica. O menino que catava latinha e agora era engenheiro. A mulher que limpava casas e agora tinha sua própria empresa de limpeza. Uma mensagem em particular me fez chorar. Era de uma menina de 19 anos. Doutora, sou vendedora de brigadeiro. Hoje fui expulsa de uma loja por um gerente que disse que eu estava incomodando. Estava quase desistindo da faculdade. Mas vi sua história e vou continuar. Obrigada por me lembrar que nosso valor não depende de como nos tratam, mas de quem escolhemos ser. Respondi para ela: não desiste. Seu nome vai estar em uma placa um dia, pode acreditar. E quando chegar lá, você vai lembrar de cada não, de cada porta fechada, e vai saber que foi exatamente isso que te fez forte o suficiente para aguentar os sims que virão. 3 meses depois, o recurso de Eduardo foi negado. 6 meses depois, mais 23 pessoas envolvidas no esquema foram condenadas, incluindo 2 fiscais da Receita, um vereador e um empresário de transportes. O sistema começou a rachar, e cada rachadura revelava mais podridão. Carla abriu uma pequena loja de cosméticos em Pinheiros. Me chamou para a inauguração. Era um espaço simples, mas tinha uma placa bonita na frente: Recomeços, Cosméticos e Esperança. Propriedade de Carla Mendonça. Tirei o sobrenome dele do CPF semana passada. Ela me contou enquanto mostrava a loja. Voltei a ser Carla Andrade. Parece que voltei a ser eu. 1 ano depois da sentença, recebi uma carta. Era de Eduardo, da penitenciária. A princípio pensei em não abrir, mas a curiosidade venceu. Excelência, não espero que leia esta carta ou que responda. Mas preciso escrever. Passei 1 ano aqui dentro pensando. Realmente pensando, talvez pela primeira vez na vida. E entendi coisas que deveria ter entendido há muito tempo. A senhora tinha razão. Sobretudo, eu tratava pessoas como objetos. Achava que dinheiro me fazia superior. Acreditava que regras eram para os outros. E destruí minha própria vida por isso. Não peço perdão. Não mereço. Mas queria que soubesse que aquela menina dos doces, aquela que eu expulsei sem olhar nos olhos, ela me ensinou mais em uma sentença de 17 minutos do que aprendi em 63 anos de vida. Ela me ensinou que dignidade não se compra. E que justiça, a real, não escolhe lado. Ela só escolhe o certo. Obrigado por isso. E desculpa por ter levado tanto tempo para entender. Eduardo. Dobrei a carta e guardei. Não era perdão que ele buscava, percebi. Era paz. E talvez, só talvez, ele encontrasse um dia. Quanto a mim, continuei julgando. Mais casos, mais histórias, mais vidas cruzando a minha. Mas aquele, o caso de Eduardo Tavares Mendonça, permaneceu especial. Não porque foi vingança, mas porque foi o momento em que entendi completamente por que tinha escolhido ser juíza. Não era sobre poder. Era sobre dar voz a quem nunca foi ouvido. Era sobre fazer a balança pender para o lado certo quando o mundo inteiro empurrava para o outro.
Era sobre olhar para pessoas invisíveis e dizer: eu vejo você. Você importa. Sua dor vale justiça. 5 anos depois, encontrei a menina do brigadeiro de novo. Ela tinha me marcado em um post no Instagram. Era a foto dela de beca, segurando o diploma de direito. A legenda dizia: para a doutora Daniela Santana, que me ensinou que nosso passado não define nosso futuro. Formada. Advogada. E nunca vou esquecer de onde vim. Comentei: parabéns, doutora. O mundo precisa de mais mulheres como você. Como nós. Naquela noite, sozinha no apartamento, preparei brigadeiro. Não fazia desde os tempos da faculdade. Comi olhando pela janela para as luzes de São Paulo, essa cidade gigante que engole alguns e cospe outros, mas que às vezes, só às vezes, permite que uma menina de Paraisópolis se torne juíza. E pensei na minha mãe, nos meus 22 anos, na caixa de doces, no chão de mármore da joalheria. Pensei em cada não que ouvi, cada porta que fechou na minha cara, cada vez que alguém me fez sentir pequena. E agradeço. Porque foram exatamente esses momentos que me ensinaram que tamanho não se mede em centímetros ou dinheiro. Se mede em dignidade. Em escolhas. Em levantar toda vez que te derrubam e continuar caminhando. O brigadeiro estava uma delícia. Doce, simples, perfeito. Exatamente como algumas vitórias deveriam ser. Se essa história tocou você, se você já foi invisível para alguém ou está lutando para ser visto, deixe seu comentário. Compartilhe sua história. Porque cada história de superação que compartilhamos acende uma luz para alguém que ainda está no escuro. E juntos, podemos iluminar o mundo inteiro. Fim. Eu reconheci o